Pai amado, nós nos apresentamos diante de Ti com nossas dores, limitações, diagnósticos, medos e lembranças difíceis. Não escondemos aquilo que machuca. Não fingimos que está tudo bem quando o corpo pede cuidado e quando a alma pede descanso. Nós cremos que a Tua presença nos sustenta durante o tratamento, fortalece quem está cansado e traz luz para decisões responsáveis sobre a saúde. Nós Te adoramos pelo que Tu és, constante quando tudo muda, presente quando ninguém percebe a nossa luta e fiel quando a nossa fé parece pequena. Tira de nós a pressa de apenas pedir e ensina-nos a permanecer alguns instantes em reverência. Que a nossa alma se lembre de que não estamos falando com uma ideia distante, estamos nos relacionando com aquele que conhece o nome, a história, os limites e as possibilidades de cada pessoa que ora conosco. Examina o nosso interior, Senhor. Mostra os pensamentos que precisam ser corrigidos, as palavras que precisam ser evitadas e as atitudes que já não combinam com a vida que desejamos construir. Dá-nos humildade para reconhecer erros sem cair em condenação. Dá-nos coragem para pedir perdão, reparar o que for possível e recomeçar com maturidade. Purifica as nossas intenções para que a busca por cura, restauração e perseverança não se transforme em egoísmo, vaidade ou desejo de controlar outras pessoas. Nós entregamos a Ti o peso da culpa e recebemos a oportunidade de mudança. Perdoa as escolhas precipitadas, a dureza com quem estava perto, a impaciência, a comparação e a falta de confiança. Ajuda-nos a não usar a fé como desculpa para permanecer no mesmo lugar. Desperta responsabilidade, disciplina e disposição para fazer a parte que nos cabe. Que a graça nos levante, mas também nos ensine a caminhar de maneira mais sábia. Conduze os nossos pensamentos, Espírito Santo. Quando a mente criar cenários de derrota, lembra-nos da verdade. Quando a preocupação ocupar todo o espaço, ajuda-nos a separar fatos de suposições. Quando uma lembrança dolorosa voltar com força, oferece consolo e mostra que o passado não precisa comandar o presente. Dá-nos clareza para pensar, serenidade para escolher e coragem para pedir ajuda quando a carga estiver pesada demais. Toca no nosso coração, Senhor. Há sentimentos que sabemos nomear e há outros que apenas doem. Visita a pessoa que se sente esquecida, a que tenta ser forte para todos e a que não encontra palavras para explicar o que está vivendo. Que ninguém confunda silêncio com abandono. Que cada pessoa perceba pequenos sinais de cuidado, encontre companhia segura e tenha liberdade para procurar apoio pastoral, familiar ou profissional quando necessário. Abençoa a nossa casa, Senhor. Que as conversas sejam menos agressivas, que o tom de voz seja mais respeitoso e que as diferenças não destruam os vínculos. Ensina-nos a ouvir sem preparar imediatamente uma defesa, a corrigir sem humilhar, a orientar sem controlar e a amar sem encobrir aquilo que precisa ser tratado. Faz do nosso lar um ambiente de verdade, proteção, oração, responsabilidade e acolhimento. Nós apresentamos os pais, as mães, os filhos, os avós, os irmãos e todos os que consideramos família. Cuida de quem está distante, fortalece quem assumiu responsabilidades pesadas e consola quem sente falta de alguém. Dá sabedoria aos responsáveis por crianças e adolescentes, protege os pequenos de violência, abuso, negligência e influências destrutivas. Levanta adultos atentos, presentes e dispostos a ensinar pelo exemplo. Abençoa os casamentos, Senhor. Restaura o diálogo onde a rotina produziu distância, cura palavras que deixaram marcas e interrompe ciclos de desrespeito. Dá maturidade para reconhecer limites e procurar ajuda séria quando houver crise. Protege cada pessoa de violência e manipulação, que a reconciliação nunca seja confundida com tolerar perigo. Onde houver condições seguras, renova a aliança, a amizade, a ternura e o compromisso diário.
Nós colocamos diante de Ti o trabalho, os estudos, os negócios e as responsabilidades que nos aguardam. Dá concentração para começar, constância para terminar e excelência sem perfeccionismo. Livra-nos da procrastinação alimentada pelo medo e também da produtividade que destrói a saúde. Que a busca por cura, restauração e perseverança caminhe ao lado da ética, que nenhum resultado seja construído com mentira, exploração ou injustiça. Abre oportunidades honestas para quem procura emprego, Senhor. Fortalece quem enfrenta entrevistas, processos seletivos e respostas demoradas. Ajuda na preparação do currículo, na comunicação e no aprendizado de novas habilidades. Coloca pessoas corretas no caminho e dá discernimento para reconhecer propostas enganosas. Enquanto a oportunidade não chega, sustenta a dignidade, preserva a esperança e mostra alternativas possíveis para cada realidade. Abençoa os empreendedores, trabalhadores autônomos e profissionais que dependem de vendas, contratos e movimento. Concede criatividade com responsabilidade, organização financeira e capacidade de servir bem. Ensina a calcular riscos, cumprir promessas e tratar clientes com respeito. Afasta decisões desesperadas e parcerias desonestas, que o crescimento aconteça de forma sustentável, sem sacrificar a família, a saúde e os princípios. Nós entregamos as finanças, Senhor. Há contas vencidas, dívidas acumuladas, renda insuficiente e decisões que precisam ser revistas. Dá-nos coragem para olhar os números com honestidade, cortar excessos, negociar compromissos e buscar orientação confiável. Livra-nos de golpes, apostas destrutivas e promessas de enriquecimento rápido. Traz provisão, mas também forma em nós disciplina, generosidade e contentamento. Cuida da saúde de cada pessoa que participa desta oração, Senhor. Fortalece o organismo, orienta os tratamentos e dá acesso a profissionais competentes. Abençoa consultas, exames, cirurgias, terapias e períodos de recuperação. Que ninguém abandone acompanhamento necessário por medo ou desinformação. Dá serenidade para ouvir orientações médicas, fazer perguntas e tomar decisões conscientes. Sustenta também quem cuida de alguém doente e já se sente esgotado. Visita os hospitais, clínicas, unidades de atendimento e casas onde alguém enfrenta dor. Dá habilidade às equipes de saúde, sensibilidade no atendimento e condições adequadas de trabalho. Consola as famílias que aguardam notícias e fortalece quem recebeu um diagnóstico difícil. Que a esperança não seja uma negação da realidade, que ela seja força para atravessar cada etapa com fé, tratamento responsável e apoio verdadeiro. Nós apresentamos as emoções, Senhor. Organiza o que está confuso, acalma o que está acelerado e ilumina o que parece escuro. Ajuda-nos a reconhecer sinais de esgotamento, ansiedade persistente, tristeza profunda ou irritação constante. Que a vergonha não impeça ninguém de procurar ajuda. Usa pessoas preparadas, acompanhamento adequado, descanso, rotina saudável e comunhão para reconstruir o equilíbrio de quem está fragilizado. Consola quem vive o luto, Senhor. Há ausências recentes e há saudades antigas que ainda apertam o peito. Dá espaço para as lágrimas sem culpa e para as lembranças sem desespero. Aproxima amigos que saibam permanecer, não apenas oferecer frases prontas. Sustenta os que precisam reorganizar a vida depois de uma perda, que a dor seja acolhida com paciência e que a esperança volte pouco a pouco. Dá-nos sabedoria nas decisões, Senhor. Antes de responder, assinar, comprar, viajar, mudar ou romper, ajuda-nos a avaliar consequências. Livra-nos da pressão de pessoas que exigem uma resposta imediata. Ensina-nos a buscar informação, conselho maduro e confirmação pela paz que acompanha a verdade. Fecha caminhos que alimentariam orgulho e abre possibilidades coerentes com cura, restauração e perseverança, serviço e integridade.
Guarda as nossas entradas e saídas, Senhor. Protege quem dirige, quem utiliza transporte público, quem trabalha nas ruas e quem precisa viajar. Dá atenção no trânsito, respeito às regras e domínio próprio diante de provocações. Livra-nos de acidentes, imprudência e violência. Quando algo sair do planejado, concede calma para agir, pedir socorro e tomar a decisão mais segura. Protege a nossa casa de invasões, incêndios, acidentes domésticos e situações que poderiam ser evitadas. Dá-nos responsabilidade para revisar instalações, medicamentos, ferramentas e tudo o que representa risco. Guarda crianças, idosos e animais sob os nossos cuidados. Que a confiança em Ti não produza descuido. Que a fé caminhe junto com prevenção, prudência e atenção aos detalhes. Cuida dos nossos relacionamentos, Senhor. Afasta amizades que alimentam destruição, manipulação ou dependência. Aproxima pessoas sinceras, capazes de aconselhar com amor e verdade. Dá-nos discernimento para estabelecer limites sem ódio e para encerrar ciclos quando a permanência produz dano. Ensina-nos também a ser amigos melhores, presentes, leais, discretos e responsáveis com a confiança que recebemos. Ajuda-nos a perdoar, Senhor. Não queremos carregar veneno no coração, mas também não queremos fingir que nada aconteceu. Mostra a diferença entre liberar perdão, reconstruir confiança e permitir acesso. Dá-nos maturidade para respeitar processos e limites. Onde for possível e seguro, prepara conversas honestas. Onde não for, concede paz para seguir sem desejo de vingança. Fortalece-nos diante das tentações, Senhor. Quando surgir a oportunidade de mentir, esconder, trair ou agir por impulso, lembra-nos das consequências. Dá-nos saída, domínio próprio e pessoas a quem possamos prestar contas. Livra-nos de hábitos secretos que consomem tempo, dinheiro e dignidade. Que a busca por cura, restauração e perseverança não seja interrompida por escolhas momentâneas que produzem arrependimento prolongado. Abençoa as igrejas e comunidades de fé, Senhor. Levanta líderes humildes, responsáveis e comprometidos com a palavra. Protege os vulneráveis de abuso espiritual, financeiro ou emocional. Dá discernimento à comunidade para acolher sem controlar e servir sem buscar aplauso. Que a oração gere compaixão prática, alimento para quem tem fome, presença para quem está sozinho e orientação para quem perdeu o rumo. Nós intercedemos pelos que vivem em situação de rua, pelas famílias sem renda suficiente, pelos idosos abandonados e pelas crianças expostas à violência. Move autoridades, organizações e cidadãos para ações concretas. Dá-nos sensibilidade para não transformar sofrimento em espetáculo. Mostra como podemos contribuir com tempo, recursos, informação e respeito que a nossa fé produza serviço responsável. Olha para a nossa cidade e para o nosso país, Senhor. Dá sabedoria aos que tomam decisões públicas, fortalece profissionais que servem à população e expõe esquemas de corrupção. Protege comunidades atingidas por violência, enchentes, secas e falta de estrutura. Ensina-nos a participar com responsabilidade, verificar informações e tratar pessoas diferentes sem ódio. Que a justiça avance sem perder a misericórdia. Sustenta-nos durante a espera, Senhor. Há respostas que não chegaram, portas que continuam fechadas e processos que parecem lentos. Livra-nos de interpretar demora como rejeição definitiva. Enquanto esperamos, trabalha o caráter, amplia a visão e mostra o que pode ser feito agora. Dá-nos paciência ativa. Aquela que ora, aprende, organiza, procura alternativas e permanece fiel. Nós entregamos sonhos e projetos, Senhor. Se algum desejo nasceu apenas da comparação, corrige o nosso coração. Se o propósito é bom, ensina-nos a transformar inspiração em planejamento e planejamento em passos possíveis. Dá-nos perseverança, sem obsessão e flexibilidade para ajustar a rota.
Que cura, restauração e perseverança não seja apenas uma palavra bonita, que se torne atitude diária, serviço e fruto que abençoa outras pessoas. Renova a nossa fé, Senhor. Não uma fé barulhenta que ignora a dor, mas uma confiança profunda que permanece mesmo quando existem perguntas. Ajuda-nos a lembrar do que já atravessamos, das portas que se abriram e das pessoas que chegaram no momento certo. Que cada lembrança de cuidado se transforme em fundamento para o próximo passo. Ensina-nos a ouvir a Tua palavra com atenção, que não procuremos apenas frases que confirmem o que já queremos fazer. Dá-nos disposição para ser corrigidos, consolados e direcionados. Que a leitura bíblica produza sabedoria prática, misericórdia, justiça e domínio próprio. Livra-nos de usar versículos para ferir pessoas ou sustentar interesses pessoais. Nós declaramos que o medo não terá a palavra final, a culpa não terá a palavra final, a escassez não terá a palavra final, a dor não terá a palavra final. A nossa história continua sendo escrita com responsabilidade, fé e esperança. Mesmo que o cenário não mude de uma vez, nós receberemos força para atravessar o processo e sabedoria para reconhecer cada pequeno avanço. Que a pessoa que ora conosco perceba que não está sozinha. Existem outras vozes apresentando lutas semelhantes e existe uma comunidade que pode caminhar em unidade. Livra-nos da comparação espiritual e da necessidade de parecer fortes o tempo todo. Dá-nos liberdade para dizer que precisamos de oração, conselho, tratamento, trabalho, reconciliação ou descanso. Abençoa quem está ouvindo esta oração em silêncio, talvez no quarto, no transporte, no trabalho ou em uma sala de espera. Tu conheces o ambiente e sabes o que essa pessoa não consegue contar. Faz chegar consolo, clareza e ajuda concreta. Que ela não tome decisões definitivas em momentos de desespero, que encontre alguém seguro para conversar e receba apoio adequado. Nós pedimos equilíbrio entre coragem e prudência. Não queremos paralisar por medo, mas também não queremos agir sem avaliar. Dá-nos ousadia para dar o passo necessário e humildade para recuar quando percebermos um erro. Ensina-nos a reconhecer limites, respeitar o corpo, organizar o tempo e proteger aquilo que é essencial. Que as nossas palavras sejam instrumentos de vida. Livra-nos de reclamações constantes, fofocas e julgamentos precipitados. Ajuda-nos a falar com verdade sem crueldade e a permanecer em silêncio quando a fala apenas aumentaria o conflito. Coloca em nossa boca palavras de encorajamento, correção respeitosa, gratidão e esperança. Dá-nos disciplina nas pequenas escolhas, Senhor. Ajuda-nos a cumprir horários, cuidar do ambiente, responder compromissos e terminar tarefas. Mostra que grandes mudanças são construídas por decisões repetidas. Quando falharmos, livra-nos do pensamento de tudo ou nada. Ensina-nos a retomar o caminho sem transformar um tropeço em desistência. Nós consagramos os recursos que temos, que o pouco seja administrado com sabedoria e que o muito não produza arrogância. Ensina-nos a compartilhar sem irresponsabilidade e a receber ajuda sem vergonha. Dá-nos criatividade para aproveitar oportunidades legítimas, desenvolver habilidades e servir com qualidade. Traz clareza sobre as prioridades. Nem tudo que parece urgente é realmente importante. Ajuda-nos a distinguir pressão externa de direção verdadeira. Que haja tempo para trabalho, família, descanso, oração, cuidado pessoal e serviço. Livra-nos da agenda cheia que esconde um coração vazio. Forma em nós um espírito ensinável. Que possamos receber correção sem reagir com orgulho e elogio sem depender de aprovação. Dá-nos segurança para aprender com pessoas mais experientes e generosidade para ensinar quem está começando. Que cura, restauração e perseverança venha acompanhada de maturidade e caráter.
Nós declaramos paz sobre a nossa casa, sabedoria sobre as nossas decisões, proteção sobre os nossos caminhos e esperança sobre o nosso futuro. Declaramos que não seremos guiados por boatos, ameaças ou impulsos. Seremos guiados pela verdade, pela prudência e pela fé que produz boas obras. Quando o cansaço chegar, lembra-nos de descansar sem culpa. Quando a frustração aparecer, ajuda-nos a não descarregar em quem está perto. Quando o sucesso vier, guarda-nos da arrogância. Em cada estação, conserva o nosso coração sensível e disposto a aprender. Nós agradecemos pelas pessoas que trabalham de forma invisível para que tantas coisas funcionem. Abençoa quem limpa, transporta, atende, ensina, cuida, planta, prepara alimentos, mantém serviços e protege vidas. Dá dignidade, condições justas e reconhecimento. Ensina-nos a tratar cada trabalhador com respeito. Que a nossa fé seja percebida na maneira de cumprir compromissos, tratar pessoas e lidar com dinheiro. Livra-nos de uma espiritualidade restrita às palavras. Faz-nos honestos quando ninguém está observando, compassivos quando não há recompensa e firmes quando a pressão tenta negociar os nossos valores. Nós colocamos diante de Ti aquilo que ainda não foi mencionado. O pedido escrito nos comentários, a preocupação guardada, o exame aguardado, a conversa adiada, o documento, a audiência, a mudança e a decisão familiar. Tu conheces cada detalhe, concede direção específica e aproxima os recursos humanos necessários. Fortalece quem está recomeçando depois de uma queda. Há pessoas reconstruindo reputação, finanças, saúde, relacionamentos e fé. Não permitas que a vergonha paralise. Dá coragem para assumir consequências, procurar ajuda e construir uma nova história com passos consistentes. Abençoa os que cuidam de outras pessoas diariamente. Pais, mães, familiares, profissionais e voluntários muitas vezes carregam responsabilidades sem descanso suficiente. Renova as forças, oferece apoio e cria oportunidades de pausa. Ensina a comunidade a dividir cargas e não apenas elogiar quem está esgotado. Dá-nos sensibilidade para reconhecer portas corretas. Nem toda oportunidade é resposta e nem todo obstáculo é sinal para desistir. Ensina-nos a observar frutos, princípios, conselhos e consequências. Que a decisão pela cura, restauração e perseverança esteja alinhada à verdade e à paz. Nós recebemos coragem para enfrentar conversas necessárias, que não fujamos do que precisa ser resolvido e também não usemos a sinceridade como arma. Prepara o momento, as palavras e a postura. Dá-nos capacidade de ouvir, reconhecer, propor soluções e respeitar limites. Senhor amado, faz nascer em nós uma esperança resistente. Uma esperança que não depende de euforia, mas se alimenta da Tua fidelidade. Quando não houver resposta imediata, dá-nos constância. Quando houver uma pequena oportunidade, dá-nos atenção. Quando chegar a mudança, dá-nos responsabilidade para cuidar do que recebemos. Toca em quem vive com dor constante, Senhor. Dá alívio possível, diagnóstico correto e um plano de cuidado que considere o corpo inteiro. Sustenta a pessoa nos dias em que a melhora parece lenta. Que ela não seja reduzida à enfermidade e encontre motivos para continuar participando da vida. Liberta-nos de hábitos que adoecem. Mostra gatilhos, ambientes e relações que alimentam dependências. Dá coragem para procurar tratamento, grupos de apoio e acompanhamento especializado. Que ninguém tente vencer sozinho por vergonha. Cura feridas emocionais produzidas por rejeição, abuso, humilhação e abandono. Não permitas que a dor seja espiritualizada de forma irresponsável. Usa processos seguros, profissionais preparados e relações respeitosas para reconstruir identidade e confiança.
Fortalece quem está em reabilitação física. Dá paciência diante dos exercícios repetidos, disciplina com as orientações e esperança diante de pequenos avanços. Abençoa fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e todos que acompanham a recuperação. Cuida de quem enfrenta doenças crônicas. Dá acesso à medicação, alimentação adequada e acompanhamento contínuo. Livra a pessoa da culpa por precisar adaptar rotina e limites. Ensina a família a apoiar sem controlar. Visita quem aguarda resultado de exame. Acalma a imaginação, dá apoio e prepara o coração para lidar com a informação real. Que a pessoa não procure respostas em fontes enganosas, nem interrompa cuidado por medo. Liberta o coração do ressentimento que mantém a ferida aberta. Ensina-nos a processar a dor com verdade e limites. Que o perdão não apague a responsabilidade de quem feriu, mas impeça que o dano continue governando o interior. Nós declaramos que tratamento não é falta de fé e que pedir ajuda não é fraqueza. Receberemos recursos espirituais, médicos, psicológicos e comunitários com discernimento. Caminharemos um passo de cada vez. Que a cura alcance também os hábitos da casa, o sono, a alimentação, o movimento, o uso de telas e a maneira de lidar com o estresse. Dá-nos mudanças possíveis e sustentáveis, sem promessas extremas. Senhor amado, sustenta quem ainda não viu melhora. Que a demora não produza abandono do cuidado. Dá força, bons profissionais, apoio financeiro e pessoas que saibam acompanhar sem pressionar. Neste momento, nós fazemos uma pausa interior e apresentamos em silêncio o pedido mais urgente. Tu conheces cada nome, cada endereço, cada exame, cada conta e cada conversa. Recebe o clamor que não consegue virar frase. Traz cura, restauração e perseverança para a situação e mostra o próximo passo possível. Nós também intercedemos por quem encontrou esta oração por acaso. Que essa pessoa perceba que há espaço para ela nesta comunidade. Que não se sinta pressionada a aparentar uma fé que ainda está aprendendo. Recebe-a com graça e conduz seus passos com verdade. Abençoa o canal da graça e cada pessoa que serve por meio deste conteúdo. Que as palavras permaneçam fiéis à Bíblia, sejam revisadas com responsabilidade e apontem para uma vida de oração, comunhão e serviço. Livra este trabalho de vaidade, manipulação e promessas vazias. E a você que está orando conosco, inscreva-se no canal da Graça no YouTube. Faça isso não como um gesto automático, mas como uma decisão de permanecer perto de conteúdos que alimentem a fé. Ative as notificações, compartilhe esta oração com alguém e deixe nos comentários o seu pedido para que a comunidade possa interceder. Nós cremos que a oração não termina quando o áudio acaba. Ela continua nas escolhas, nas conversas, nos cuidados e nos passos que daremos. Ajuda-nos a viver de forma coerente com o que declaramos. Que cura, restauração e perseverança se torne prática, disciplina e testemunho. Recebemos paz para aquilo que ainda não compreendemos, coragem para aquilo que precisa ser enfrentado, humildade para aquilo que precisa ser corrigido, e gratidão por cada sinal de cuidado. Não caminharemos dominados pelo desespero. Caminharemos com fé responsável. Pai amado, guarda o nosso coração depois desta oração. Quando surgirem notícias inesperadas, lembra-nos de respirar e buscar sabedoria. Quando vier uma boa oportunidade, lembra-nos de agradecer e avaliar. Quando o cansaço aparecer, lembra-nos de descansar e pedir ajuda. Nós entregamos o que fomos, o que somos e o que ainda estamos nos tornando. Entregamos as pessoas que amamos, os recursos que administramos e os sonhos que carregamos. Conduze tudo de acordo com a tua vontade. Corrige o que for necessário e fortalece aquilo que produz vida. Em nome de Jesus, nós encerramos esta oração com reverência, confiança e disposição para agir.
Que a graça nos acompanhe, que a sabedoria governe as decisões e que o amor seja percebido em cada atitude. Nós recebemos cura, restauração e perseverança e seguimos em paz. Amém.